dia, pessoal. Nós vamos ler aqui no livro de Gênesis 3. Então disse o diabo à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então o diabo, a serpente, disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha a mente que ele já... Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, presta atenção, você vê a distância que eles estavam de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, porque entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, o que está distante de Deus. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comesse da árvore do bem, comesse da árvore que te ordenei que não comesse? Então até aqui, ó. Aí o que acontece? Deus mostra que ali pela palavra dele, que quando o homem está afastado de Deus, então sobrevém tudo. Sobrevém o medo, sobrevém ali, é o iniciar das situações. Ali veio a calamidade, aquele é a ponta do iceberg sobre o ser humano. Então, medo, a vergonha, já junto com aquilo ali, Deus já estava descrito ali: maldita é a terra por tua causa, então comerás do suor do teu rosto, e virá sobre ti o abrolho, a terra te produzirá abrolho, espinho, dificuldades, terra seca. Você terá que cultivar, você terá que plantar seu próprio alimento, nada mais vai estar diante de você, nada mais, porque no jardim de Éden tinha todos, bilhões de toda a árvore frutífera. Imagina, você levantar a mão e chupar uma ameixa, uma manga, uma laranja, tem ali banana, tem isso, tem jaca, tem isso, tá tudo na mão, maçã, vai pegando qualquer um, segue, vai, imagina as árvores, imagina todas as frutas do mundo inteiro, imagina, estando diante de você um corredor, você pode ir pegando cada uma e comendo, você pode, que maravilha, ai Deus, e eu quero estar nesse dia, quero lutar para isso, para estar nesse tempo, eu quero, meu. Então, você veja aí, começou o início da maldade, da perversidade, da dificuldade, dos problemas, um problema chamando o outro, porque a distância de Deus é o que acontece no mundo. A perversidade, a liberação das pessoas pensarem como quer ser homossexual, quer ser lésbica, quer adorar ídolos, quer viver a vida de bebida, de algazarra, de bandidagem, de máfia, de latrocínio, né? Pisar, ter poder para massacrar
pensar só no dinheiro. Não existe ser humano como soltou em Brumadinho, soltou em Mariana, soltou em tudo aquelas águas lá. Aquilo aí é tudo projeto do próprio ser humano. A atitude dele, porque ele tinha que, pode ver que começou de novo. Jogou, destruiu tudo, matou pessoas, destruiu a natureza, a água, tudo, a mente, um sonho, a visão das pessoas. As pessoas ficam estarrecidas por tamanha coisa, destruição, desde ser humano, maldade imperada em 100%. E agora estão renovando de novo para começar o minério de novo lá, minerar, fazer de novo a mesma coisa. Os rejeitos foram aquilo ali, praticamente já, não, deixa de destruir. Então, estão aí enrolando pela lei, o diabo no inferno, a injustiça, não paga ninguém, não tem isso, não tem nada. E o que acontece? Agora estão começando de novo. Tá lá começando, fazendo tudo de novo, começando. Então, praticamente, eles mesmo estouram aquilo lá. Mas por quê? Porque não está nem aí com o ser humano. Ele quer ganhar dinheiro, bilhões. Quanto mais tiver, vão ter. Até o dia que ele acordar dentro do inferno. Quando ele partir dessa vida, acordar dentro do inferno. Então, o distanciamento, você vê que quando eles pecaram, esse distanciar de Deus. Então, já veio o que sobre ele? A vergonha, o medo, e perderam já o paraíso, perderam tudo. Então, quanto mais você se distancia de Deus, então mais vem o mal, mais vem o problema. Problemas vão vir para todos, para quem está com Deus, quem mais é de resolver. Deus determina clamar, invocar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você clamar, você pode estar no profundo do abismo, você pode estar na situação que for agora, você pode estar doente, miserável, você pode estar em uma situações de casamento, de tristeza, de angústia espiritual. Você sente o peso sobre você, você não dorme, né? Você tem a vida de insônia, perturbação. Você está perturbado, você está servindo a lugares que ficam rodopiando aí, servindo uma feitiçaria, macumbaria. Você escolheu esse caminho, ou você foi induzido, você aprendeu, você nasceu com isso, pensou que isso aí é uma coisa boa. Você pensou que esse negócio de invocar os espíritos, de trazer os mortos, trazer parentes, tem lugares aí que você vai lá e reúne na mesa lá e depois vem, o morto está falando, o espírito do outro mundo está falando, e começa a escrever ali, entra em transe. E Deus nunca esteve nisso. Só existe Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mais nada. Não existe ídolos. Não existe ídolos de mulher, não existe ídolos de homem, não existe ídolos de nada, não existe imagem, nada. Tudo é o mandamento de Deus. Está escrito em Êxodo, lá, lê em Êxodo, que Deus fala dos mandamentos: não adorarás imagens, escultura, não prestará cultos, nem do que há no cima dos céus. Quem que é? A imagem de Deus e a imagem de Jesus. Então as pessoas ficam fazendo a imagem de Jesus. Nem do que há aqui na terra, imagem de nenhum homem, nem do ser humano, nem de animal, nem de nada. Quer dizer, nem de homem aí, nem de mulher, nem de vulgos santos, e nem do que há embaixo da terra, que é as imagens de Satanás. O diabo, as pessoas adoram o diabo, é satânico, pessoas satânicas. Então a pessoa, o que ela pensa que fazendo isso ela vai se aproximar de Deus, ela adquire santidade, ela tá se aproximando de Deus dela, ela está se aproximando de Deus também, está mais próxima de Deus. Então aí é onde ela começa, ela entende tudo errado, e junto com essa gama de atitudes erradas, vem as ideias, vem os contextos, vem aquilo editado, aquilo formulado, vem aquela bagagem de ideias que te conduz ainda para muito mais longe, para um profundo do abismo e uma tristeza profunda, que você não, a pessoa entra no desespero e ela vê só a solução em roubar,
matar, traficar, porque não dá nada certo, e não dá certo o casamento, não dá certo a vida. Então ela pensa em matar, se ela está com a pessoa, em perder. Por que perder? Não entende por quê. Porque não dá certo, porque a mulher não quer ele, porque o homem não quer ela, porque ela não entende, porque ela está sozinha, porque a vida dela é desse jeito, porque tomou esse rumo da prostituição, porque tomou esse rumo da vida dela se enredar nas drogas, no vício, e essa doença vindo sobre ela cada vez mais. Ela procura a solução daqui para resolver aqui, já vem outra doença. Já procura resolver no casamento, vem a doença. Procura resolver a situação da doença, daquela coisa quimioterapia, fazendo aquilo outro, e vem o problema financeiro. Resolve um pouco do problema financeiro, já está vindo outro, mais ainda perturbação. Então, isso é o distanciamento de Deus. Valeu, distanciar. Então, o mal na humanidade, o mal sobre as pessoas, o peso do problema que não se resolve, porque quem está com Deus vai vir um problema, mas ela tem a que invocar, ela sabe que invocar, ela busca na presença de Deus e resolveu aquele. Vai vir outro, ela está preparada para aquele. Ela tem a visão de Deus dentro dela, ela tem a visão do crescimento, da prosperidade. Quando eu morava de favor, humilhado pelo meu sogro, humilhado pela minha sogra, humilhado por cada um deles, e morava num quartinho que não tinha janela nem nada, uma porta de aço, tinha que levantar e passar por baixo. Mas ali eu era humilhado, mas eu me sentia alegre, não pela humilhação, mas eu me sentia alegre por ter Deus. Então Deus me dava a visão que eu ia conquistar. Então eu falei, Deus, eu vou ter casa de aluguel, E hoje se cumpriu. Hoje tenho casas de aluguel, tenho minha casa, tenho várias casas, tenho meu carro, é simplesinho meu carro ainda, mas eu tenho a visão que eu sei ainda que eu vou ter um carro novinho, mas é um novo. Então, quer dizer, está em andamento tudo isso daí. Mas é por quê? Porque eu tenho tudo investido em casa, só em casas de aluguel ali tem quase 450 mil, 500 mil, e fora a minha casa vale uns 350, 400 mil também. Aí tem a outra casa que minha esposa cuida, que por parte dela eu dou como que ela mesma conquistou pela fé dela, que vale uns 250 mil. Então, quer dizer, mas tudo isso porque vai vir problema. Eu hoje enfrento muitos problemas com inquilino. Nossa, se eu contar para vocês, são pesadelos. Mas o que? Todos eles foram vencidos pelo jejum, foram vencidos pelo clamor, porque eu insisto, eu quero falar com Deus, eu quero, enquanto o príncipe não chegar aqui, os príncipes devem de Deus não chegar aqui, e naquela situação eu estou ali, Deus, eu vi o príncipe, eu tenho que ficar 2 horas o dia inteiro, de noite, quantos dias for necessário. Eu quero desça o príncipe, eu quero que desça Deus de agora. Então, Deus está pronto para responder. Invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, com jejuns e orações, plantos, súplica, você se humilhar, e você se humilha diante de Deus, você deixa o problema de lado, você vai se humilhar diante de Deus, adorar a Ele, pedir, daqui a pouco você se levanta. Deus, Pai, que eu te invoco agora por essa situação do meu familiar, por aquela doença que está vindo sobre pela situação que vem contra mim, o meu corpo físico, doença, meu Pai, quer me roubar, meu Deus, quer me destruir, meu Pai, se levanta, Deus determina, envia, meu Pai, envia príncipe, envia mais príncipe, eu quero mais. Eu determino, eu falo, Deus, eu quero 3 príncipes contra cada principado, porque eu já penso assim, 2 seguram e um arrebenta, corta a cabeça desses demônios. O diabo, você tem que odiar o Satanás, você tem que odiar o diabo, você tem que determinar, você não tem que ter sossego com ele, você tem que acabar, ele tem que se atormentar, você tem que transferir todo o sofrimento da humanidade, daquelas situações, você tem que transferir sobre todos os demônios. E eu quero 3 anjos contra cada demônio, porque é a mesma coisa. Então eu quero 3 vezes mais. Se tem bilhões vindo comigo, então vai vir trilhões de anjos contra eles. E eu quero acabar com ele, eu quero acabar com a mente do diabo, quero acabar com o pensamento dele. Você não pode aceitar pensamento de derrota, pensamento de doença. Você não pode
Você não pode entrar em acordo com o diabo, em pensamento, não, tristeza, chorar todos os demônios. Existem centenas, milhões e milhões de demônios atrás do choro, atrás das lágrimas. Enquanto você está chorando, o diabo está te pisando. Você tem que levantar, sair, tirar essa cabeça da sua cabeça e você dar a volta por cima. Você tem que derrotar o inferno. Entendeu? Quanto mais você estiver longe de Deus, mais vai estar desgraça sobre você. Quanto mais você se afastar, você vai ser dominado pelos demônios. A Bíblia fala que antes da pessoa se entregar, existe um monte de demônio na vida dela. Quando ela se entrega, ela se fica limpa daqui, aquilo, outro. E ela o quer? E esses demônios vão e voltam 7 piores se ela não buscar Deus. Então, se reconcilia com Deus, se reconcilia, porque toda a humanidade foi separada por causa de Adão e Eva. Entenda, toda a humanidade foi separada, independente de ser bonzinho, o que for, não existe. Hoje tem esse peso de religiões, esse massacre de religiões aí, de trabalhos, de terreiros, disso, aqui, aquilo outro, invocação de espírito e fazendo que a alma volte do outro lado. Não existe encarnação. Não existe encarnação, você é o que é agora, você nasceu, você é a sua pessoa, aí eu aqui sou eu. Não existe outra pessoa que veio de mim, não. É você nasceu do seu pai e sua mãe, e você tem que se converter a Deus e nascer de Deus agora. Então não existe esse outro pensamento lá de fora, não existe nada. Não existe você ir lá e querer falar com a sua avó e o espírito da sua avó baixar em uma pessoa, o espírito do seu pai, dos seus irmãos, da sua família e vir conversar com você. Não existe, isso aí é um demônio. São pessoas totalmente possessas por demônios, pessoas possessas. E levando a adoração a ídolos, a todos atrás desses ídolos de homem, de mulher, de jeito que for, de fisionomia, de animal, tudo isso que está atrás deles são demônios, são espíritos imundos. Se você não acreditar, está escrito na Bíblia, Deus condena toda a idolatria, não é nem para fazer imagem de Jesus, nem imagem de nada. A cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Então, o distanciamento do ser humano de Deus sobrevém o diabo, o peso, o sofrimento, o mais profundo do abismo, da escuridão e do sofrimento, da angústia. Por isso que é gerado depressão, angústia. Deus não está nada disso, nenhuma dessas doenças, depressão, tristeza profunda, essas coisas que as pessoas ficam procurando terapia, ficam procurando psicólogo, fica procurando para amenizar. Isso aí nunca vai amenizar, isso não ameniza. Fica dopado de remédio, dopado para essa situação de doença. Fica se dopando por causa da depressão, por causa dessa tristeza profunda, dessa síndrome do pânico. Deus não está nisso, Deus não está nesse pensamento. Não aceite isso no seu coração, não aceite que isso vai se resolver com psicólogo, com gente de tratamento, de psicólogo, conversa, porque o que cura as pessoas são a palavra de Deus, o que cura é o que Deus determinou. Se você tem que se concentrar no que Deus está te falando, você tem que ler, se concentrar e clamar por aquilo, defender aquela palavra, porque senão o diabo vem e toma de você aquela ideia, toma a palavra de Deus, a condição que ele dá. Você tem que brigar para aquilo florescer dentro de você, germinar e dar fruto. Ou se você se engravidar daquilo, você desenvolver e dar luz àquilo lá, até se cumprir. Então, pedir e dar-se-vos-á é a continuação. Buscar e achareis, e bater é abrir-se-vos-á. Então você tem que se reconciliar de Deus. Quanto mais você estiver próximo de Deus, mais próximo você vai clamar. Você vai clamar. Você não aceita outra resposta a não ser que Deus te atenda e resolva aquela situação. Então recebe isso aqui hoje, recebe na sua vida, porque Deus, ele determinou que era para você essa mensagem, essa palavra, para você se transformar, para você se chegar perto dele, se achegar perto de Deus, se achegar perto dele, buscar, reconciliar. Toda a humanidade está separada de Deus, todos nós nascemos separados de Deus, então nós temos que reconciliar, nós temos que nos entregar, nós temos que nos submeter
à vontade dele, como Adão e Eva não quis se submeter com a ganância, tendo tudo. Então, desde já você vai ter o paraíso para você. Você vai buscar todo dia sacrifício, todo dia maravilhoso. É o sacrifício que você tem que pagar. E você vai se aproximar cada dia de Deus, porque até o dia de findar, até findar, que a morte é o passaporte da alegria. A morte é o passaporte da alegria que aqueles que vão ficar com Deus. Louvai a Deus, louvai o dia inteiro, liga o som, liga a música em Deus, sai fora das músicas, sai fora das ideias do mundo, liga no versículo da Bíblia, liga, coloca o aplicativo da Bíblia dentro de você e coloca em áudio, você vai ficar ouvindo a Bíblia, fazendo seu serviço, suas coisas, aonde você for, aonde você estiver, esteja o louvor de Deus no seu coração.